Olá, doutores e doutoras! Como vão? Como dizem um casal de amigos que estão lá em Portugal, até a filhinha deles mandou uma mensagem outro dia e disse: Saudades vossas! Eu estou repetindo aqui para vocês: saudades vossas! Espero que em breve estejamos de volta nas aulas presenciais. Até então, continuo gravando nesse cenário mais contraído aqui, né, junto com as bikes. Aí essa daqui é, como eu disse no nosso último encontro, minha bike de contrarrelógio, é uma delas. Essa aqui é a Isa. Dei o nome de Isa porque eu gosto muito da cantora e ela é tão eficiente quanto a cantora. Por isso que ganhou o nome de Isa. Mas sempre gosto de destacar que é importante, né? Estamos aí confinados, mas mantenham uma atividade física e que isso sirva de lição para que depois passemos esta fase, voltemos à normalidade, mas sempre deixando aí um pouquinho de atividade física. É muito bom para a mente. Nós que trabalhamos com a mente, temos que treinar também o físico, porque isso nos ajuda a estimular também o cérebro. Opa, uma balançada na câmera aí, mas tá tudo bem. Vamos lá. Então, o módulo de hoje é a lei penal. Nós vamos trabalhar sobre a lei penal. A ideia desse módulo 3 é que façamos uma análise sobre a lei penal. E eu vou começar esse módulo falando, assim como comecei todas as aulas de direito penal, ubi societas e ius. Esse brocar do latino ele é muito importante para nos guiar acerca da necessidade que temos da regulamentação das leis, ou seja, as leis, melhor dizendo, regulamentando a vida da sociedade. Então, ubi societas e ius, onde estiver a sociedade, lá estará o direito, regulamentando a vida em sociedade. Conforme as regras, conforme a vida em sociedade vai se modificando, fatos novos vão surgindo no convívio social, o direito vem regulamentando a vida. Se é a vida do cidadão, o seu dia a dia, nós temos o direito civil. Se está relacionado às relações de trabalho, nós temos o direito do trabalho. Mas se precisa de uma regulamentação mais impositiva, mais forte, nós então contamos com o direito penal. O direito penal que tutela os principais bens em sociedade, né? A vida, a integridade física, o patrimônio, entre outros. Pois bem, o direito penal ele é chamado em último caso, porque o direito penal é a última ratio, a última razão, como nós gostamos de considerar. Nesse sentido, a lei penal ela tem esse papel importante na regulamentação da vida em sociedade, mais voltado à tutela dos principais bens jurídicos que são aí protegidos pelo direito. Então, este módulo ele versa sobre a lei penal. E vamos começar falando sobre as fontes do direito penal, ou seja, o direito penal em seu nascedouro, aonde o direito penal surge. Nós sabemos que as fontes elas podem ser fontes materiais ou formais. Fontes formais ou substanciais ou aquelas de produção são aquelas que informam a gênese, ou seja, a origem do direito penal, mas em sua forma material, em sua forma essencial, como ele é produzido. Enquanto que as fontes formais são de conhecimento, de cognição, elas nos demonstram como que o direito penal é exteriorizado, como que ele se apresenta no seu dia a dia. Pois bem, nesse sentido, continuemos a análise. Opa, aprendendo aí a trocar esse slide. Agora sim, ok. Pois bem, as fontes materiais de direito penal. A única fonte material de direito penal é o Estado. Só o Estado pode produzir norma penal. E nós temos, estabelecido pela Constituição Federal, como sendo competência privativa da União legislar em matéria penal. Então, só quem pode legislar em matéria penal, em regra, é a União. Olha, quando o professor fala em regra, você já se prepara para uma pergunta. E a exceção qual é? Daqui a pouco eu vou falar sobre a exceção. Mas, por enquanto, fiquemos com a regra. A regra é que a norma penal no Brasil é uma lei federal. O direito penal se apresenta por meio de uma lei federal. Então, a mesma conduta que é considerada crime lá no norte vai ser também considerada no sul. A mesma conduta que é considerada crime lá no nordeste vai ser considerado aqui no sudeste também. Por quê? Porque a nossa norma, em regra, ela é federal, compete à União legislar em matéria penal, diferente dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, cada estado, cada um dos 50 estados americanos tem uma normatização penal própria.
Aqui no Brasil não, aqui nós temos uma norma penal para todos. Isso é a regra. Existem exceções, como veremos a seguir. Mas essa regra está prevista no inciso 1 do artigo 22 da Constituição Federal. Veja aí, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, olha aí o penal. Então, compete privativamente à União. O que significa essa competência privativa da União, essa regra? Toda matéria penal tem que ser votada no Congresso Nacional, que é a união das duas casas legislativas. O direito penal brasileiro adotou o sistema bicameral. Todo direito brasileiro, na verdade, né, como regra, quando a competência é privativa da União, ele adota esse sistema bicameral. Então, toda proposta de lei tem que ser votada no Senado, onde estão os senadores que representam os estados, e na Câmara dos Deputados, onde estão lá os deputados federais, que representam proporcionalmente o número de habitantes de cada estado. Pois bem, olha, e o deputado federal ele é tão importante que, na ausência do presidente da República e do vice, quem assume a presidência é o presidente da Câmara dos Deputados. Olha que coisa interessante, na ausência desse, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas isso é matéria constitucional, fica para uma outra data, uma outra ocasião, não é comigo. Comigo, mal e porcamente, é o direito penal. É só isso que eu domino, é o que eu faço de melhor. O resto eu posso até dar uma pincelada, mas não é a minha especialidade. Mas, voltemos. Competência privativa da União, legislar em matéria penal. Então, essa proposta de norma penal, ela pode surgir tanto num deputado federal quanto por um senador. Mas o fato é que deve ser votado nas duas casas. Pode também, como normalmente acontece, inclusive de maneira mais frequente do que a propositura ser feita por um deputado ou por um senador, é o presidente da República ser o autor de um projeto de lei em matéria penal. O executivo, ele, na maior parte das vezes, é ele quem propõe as leis. O pessoal fica até meio revoltado, nossa, mas não seria mais o legislativo, não seria um interesse maior do legislativo em propor leis? Eu vejo na Câmara Municipal, por exemplo, na Câmara a competência para legislar ela é muito pequena quando está relacionado aí aos vereadores, né? O legislativo ele tem uma limitação para legislar, porque grande parte das causas, grande parte das questões, dos temas a serem legislados, competem ao executivo. Olha que coisa curiosa. Então tem lá, está previsto tanto na Constituição Federal, quanto na Constituição Estadual. Olha, tem Constituição Estadual também, sabia? Não é só federal não, os estados também têm sua própria Constituição. E o que é a Constituição do município? É a lei orgânica do município. Então ali está previsto a competência, as matérias que competem ao poder legislativo e as que competem ao executivo, como iniciativa das leis. Uma hora, com mais calma, dê uma olhada aí no seu município e veja lá a lei orgânica do município e você verá no que pode um vereador propor um artigo de lei ou propor uma certa legislação. Por falar nisso, as eleições estão chegando, né, e com esse período de recessão que estamos vivendo, é bem provável que as eleições sejam adiadas. Olha que coisa interessante. Mas vamos voltar para o direito penal, isso daí não é matéria de penal. Tá, mas a aula está bem descontraída, estamos mais num bate-papo, então por isso que eu passei por essa questão. Voltando, a competência privativa, então, para legislar em matéria penal é da União. Então essa é a regra. Mas, por exceção, pode um Estado-membro legislar em matéria penal, desde que autorizado por uma lei complementar. Essa é a previsão do parágrafo único do mesmo artigo 22. Então veja, o inciso 1 contempla a regra, o parágrafo único a exceção. Pode um Estado-membro, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, propor uma norma penal? Pode, por exceção. Temos aí, ao menos em tese, essa possibilidade. Na prática não existe nenhuma. E olha que estamos correndo o risco de ter, devido ao período de exceção que estamos vivendo. Então, por exemplo, digamos que o governador do estado de São Paulo não está se alinhando muitas políticas públicas relacionadas à saúde da presidência da República e ele queira legislar em matéria penal. Ele quer lá propor um projeto de lei que vai transformar em crime determinadas condutas. Só por exemplo, digamos que ele diga que
vai ser condenado a pena de 3 meses de reclusão, de 3 a 5 meses de reclusão, quem se negar a ficar em isolamento, não sendo um caso de exceção. Alguém que, por exemplo, não precisa estar aí nas ruas, como, por exemplo, bombeiros, enfermeiros ou outras pessoas que praticam serviços essenciais. Vamos lá, dizer um aposentado, por exemplo. Ele pode propor uma norma penal para punir essas pessoas que trafegam nas ruas nesse período excepcional de calamidade pública? Será que o governador do estado de São Paulo pode? Olha que coisa interessante. Ele pode. Porém, vai ser necessário autorização por lei complementar. Aonde que vai ser votado esse projeto de lei do governo do estado de São Paulo? Esse projeto que eu acabei essa hipótese que eu levantei aqui, vai ser votado na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Porém, para que esse projeto possa ser votado, olha que coisa interessante, nós temos um requisito que é anterior. O estado de São Paulo vai ter que ter autorização do Congresso Nacional, ou seja, olha só o sistema bicameral, a votação nas duas câmaras, né? De uma lei, de um projeto de lei complementar. Essa lei complementar ela não vai criar norma penal. Essa lei complementar é um requisito essencial para a autorização. A lei complementar vai autorizar a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a votar um projeto de lei. Lei penal estadual, que só vigorará no estado de São Paulo. Mas olha que interessante, não vai ser possível nada disso sem autorização do Congresso Nacional, que é quem compete. Competência privativa da União. A União, então, vai ter que autorizar por meio dessa lei complementar. E essa lei complementar para ser votada? Isso daí é rápido, isso é fácil? Não é. Olha só, a lei complementar, ela vai exigir o que a gente chama de um quórum especial. O que é um quórum especial? Vai ter que ser formada uma composição de metade mais um de todos os membros da casa para poder haver aprovação. E não somente dos presentes no momento da votação, como acontece numa legislação ordinária. Olha que interessante. Então, nesse período de exceção, também haverá uma exceção com relação ao quórum de votação. Daí a dificuldade em tempos de paz, em tempos de tranquilidade, em tempos de normalidade, de se aprovar um projeto desse. O que não acontece agora, no período de exceção. Pode ser que no período de exceção, ainda mais agora com a possibilidade do plenário virtual, não somos só nós que estamos tendo aula de maneira virtual, o mundo inteiro está se transformando nesse momento bem mais tecnológico. Também temos a possibilidade agora de votação no plenário virtual, então pode ser que saia, se for o caso, essa autorização. Mas percebam, voltando ao que nos interessa, para o governo do estado de São Paulo poder editar essa lei estadual em matéria penal, terá que contar com autorização do poder, autorização da Câmara e do Senado, ou seja, do Congresso Nacional. Vai ter que passar pelo sistema bicameral um projeto de lei complementar. Essa lei complementar vai autorizar o Estado membro a criar norma penal. Então, daí a dificuldade. Até o pessoal que está fazendo prova, estamos aí no período de prova, até se justifica aqui, né, a minha roupinha mais simples, mais despojada, sem aquele rigor tanto que tamanho que a gente costuma trajar. Aquela roupa mais forense. Então aqui estamos em confinamento, estamos aqui num bate-papo de direito penal. Eu estou falando sobre a lei penal. Então veja, vai ter uma pergunta na prova que vai passar por isso. A pergunta está lá, o Estado membro pode legislar em matéria penal? A resposta é sim, mas lembre-se, tem que colocar desde que autorizado por lei complementar. Se não colocar assim, vai estar errado. Então presta atenção na alternativa que contempla essa hipótese. Pois bem, então, só recapitulando, vamos à regra. A regra, então, como fonte material do direito penal é o Estado, é a União. A regra é a União legislar em matéria penal. Previsão legal, então, o fundamento legal disso. Constituição Federal, artigo 22, inciso 1. E a exceção está no parágrafo único do mesmo dispositivo. Ou seja, pode um Estado membro, desde que autorizado por lei complementar. Município pode legislar em matéria penal? Fiquei na dúvida. Será que pode município? Olha aí na Constituição Federal, onde está previsto município? Município não pode legislar em matéria penal. Não pode, não há previsão constitucional para isso.
Então, olha, então, se nesse momento tiver alguém já querendo antecipar sua campanha para vereador, querendo lançar aí, vou lançar uma campanha aí para poder trabalhar minha reeleição para vereador, vou transformar crime na cidade de Cachoeira Paulista, na cidade de Cruzeiro, na cidade de Pindamonhangaba, vou transformar em crime, olha os vereadores das cidades pensando, vou transformar em crime a conduta de quem violar a ordem de restrição social. Não pode fazê-lo, porque se fizer, esse projeto de lei já nasce com vício de constitucionalidade, ou seja, já está violando a Constituição Federal em seu artigo 22, porque só há possibilidade legislativa em matéria penal para as condutas que são as condutas que são de natureza penal, civil, comercial, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Só há previsão para quem legislar em matéria penal? Para a União. Pode o Estado-membro legislar? Sim, desde que autorizado por lei complementar. Então, essa foi a nossa primeira discussão. Estou falando sobre as fontes materiais de direito penal. O vídeo já está com 16 minutos, já está ótimo. Amanhã eu continuo falando das fontes formais de direito penal. Hoje falei sobre as fontes materiais. Amanhã, então, continuo com as fontes formais, para não me estender muito. Doutores e doutoras, um grande abraço. Saudades vossas!